Olá, saudações, salute a tutti. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para dar dicas de leitura sobre assuntos de fé, espiritualidade, religiosidade, história das religiões, religiões comparadas, sociologia das religiões. Então, muito assunto aqui nesse canal. Já falei várias vezes de monoteísmos, que é o carro-chefe, né? Ou seja, é o tema principal do canal, né? Deus um só há, ou seja, a ideia de um Deus um e único. E já falei várias vezes aqui de outras religiões também, né? Comparativo a ideia, por exemplo, de religiões orientais da Índia, religiões da China, do Japão, etc. Né? Então já falei, acho que uns 2 vídeos aí sobre dicas de livros sobre budismo. E prometi que ia falar das religiões novas que têm elementos de sincretismo. Né? O que é sincretismo? É misturas de religiões ou como uma religião lê outra. Né? Então eu acho que no vídeo, vou achar o vídeo aí que eu falei en passant, que, por exemplo, no século XIX, o grande reavivamento espiritual do século XIX, pós-iluminismo, né? Aconteceu, por exemplo, a pessoal na Europa relendo sobre o hinduísmo e sobre o budismo. Então aí veio aqui a teosofia, né? E também o espiritismo kardecismo, né? E lá no século XX, minha voz, no século XX, no Japão, né, teve um revival assim, religioso, igual teve, né? Por exemplo, nos Estados Unidos também no século XIX, que nos Estados Unidos surgiram, por exemplo, os pentecostais, né? Pessoal que veio para o Brasil, muito forte no Brasil, as 4 ondas pentecostais, né? Estão na 4ª onda pentecostal. Então, nos Estados Unidos também teve os mormons, né? O mormonismo e adventismo do sétimo dia, e os estudantes da Bíblia, que depois, ou seja, posteriormente, vão ser os testemunhos de Jeová, né? Então são ondas de revivamento. Lá no Japão também, nos anos 20, 30, 40, surgiram várias religiões baseadas no budismo, ou budismo lendo outras religiões, né? Então sobre o budismo eu dei algumas dicas, né? Para quem não sabe nada de budismo, então dica de o budismo de Buda, Alexandra David Neal, que ela estudou inclusive também o tibetano, que é mais difícil, mais diferente, né? Budismo são vários, né? Então o budismo do Japão é diferente do Tibete, né? Do sudeste da Ásia ele também é diferente, né? Aqui o Zen, prático do Zen, então o autor brasileiro Nelson Coelho, é aqui práticas, né, de meditação e não dualidade, não dualismo, né? A ideia é de manter a mente no aqui e agora, né? O mindfulness é a mente no aqui e agora, a mente controlando, né, tudo, porque o budismo tem essa ideia da mente, né? A importância da mente é uma coisa assim, a fenomenologia do budismo, né, as várias escolas do budismo. E tem um vídeo aqui que dedica também de filosofia budista, então as várias escolas do budismo, né? Tem o budismo que é mais voltado para esse pensamento, mais para a meditação e mais para práticas rituais, né? Então tem várias escolas, não vou falar seitas aqui, né? São várias escolas do budismo, sempre com a ideia centrada aqui no Buda e na ideia do ser búdico, né? O ser búdico, no corpo budi, a capacidade de ser Buda, que é o seguinte, o Buda, que era um homem, né? Falava assim, olha, todo mundo tem a capacidade de se iluminar, né? Então, ou seja, lembrar disso aí, que o Buda, né, nunca se disse uma divindade, ou seja, o Buda não é um Krishna, né? Apesar que tem uma leitura hindu que coloca aí o Buda como uma das encarnações de Vishnu, então que seria um Krishna, né, um Rama e tal. Mas eu vou dar uma dica hoje de sincretismo, porque quando o cristianismo veio dos Estados Unidos para o Japão, né, no final do século XIX para o século XX, então tem alguns leitores do cristianismo por uma ótica do budismo e shintoísmo, porque no Japão o budismo e o shintoísmo são muito, né, coligados ali, igual o budismo e o taoísmo na China, né, e o confucionismo. Então são religiões que dialogam entre si. Então no Japão o shintoísmo e o budismo, muito ritual do budismo japonês é shintoísta, etc. Né? Então eu vou falar da dica de religião hoje, que é a Seishono-e, que é a casa do crescimento, surgiu nos anos 1930, você já vai para 100 anos, né? Chegou no Brasil nos anos 60 pelos imigrantes japoneses, tem muito imigrante no Brasil, tem bairro só de japonês, né, em São Paulo, né? Então aqui o livro dos jovens do Taniguchi, né? O Taniguchi. E ele aqui dá dicas, né, éticas e a questão da espiritualidade, mundo moderno. Ele vai discutir muito isso, a espiritualidade do mundo moderno. Lembrando que ele não está, assim, quando começou o Seishono-e, não era exatamente uma religião, era uma forma de pensamento, né, eram vários grupos de estudos de espiritualidade e tal. Budismo, shintoísmo e cristianismo mais da Christian Science, né? Christian Science é a ciência cristã, que é voltada à questão da cura, né? Cura
do pensamento positivo, né? Lembrar de ser o pensamento positivo é importante, é um dos temas da Seixonoye, né? O pensamento positivo. E aí ele criou toda, né, uma forma de pensamento, aqui a verdade da vida, que é uma série de livros, aqui está o volume 11 e 12, né? Masaharu Taniguchi, né? E aí ele vai contar então as histórias, como é que surgiu, né? As palestras, e vai comparando sempre o cristianismo com o budismo, a ideia de Cristo, a ideia de Buda, né? Essa ideia do Cristo cósmico e o Buda cósmico, né? E aí ele vai aceitar muito essa ideia, né? Assim, na pregação dele tem muito essa ideia da crença religiosa, mas ele não está pregando assim, essa religião é a melhor coisa, porque ele tende, nesses livros aqui pelo menos que a gente viu, ele tende mais a fazer um panorama de todas as religiões, principalmente shintoísmo, budismo, cristianismo, no sentido de que todas elas estão apresentando a mesma deidade, né? Então seria até um panteísmo, né? Se você for analisar, se o Buda fosse um teísta, ou seja, se o Buda acreditasse em Deus, então ele teria uma ideia mais panteísta, ou seja, que Deus está em todas as coisas, né? Essa ideia, pelo menos é uma leitura, é claro que é uma interpretação de um budista, né, diante da crença cristã, por exemplo. Então ele não faria, né, por exemplo, se ele fosse um budista 100%, então ele não teria essa concepção, porque o Buda não tinha preocupações teístas, né? Então não seria um panteísta. Essa é uma visão que a gente tem, né, a leitura nossa. Então, agora, algumas semelhanças, algumas diferenças tem, né? Por exemplo, aqui ele vai usar muito a questão da meditação, que é uma coisa budista, shintoísta, né? Então o Shinsokan é uma forma de meditação, ligado também com leitura de sutras, que é uma coisa bem budista, né? Que é chuva de néctar da verdade, né? Ou seja, são formas de leitura, de devocional, né? Então as pessoas lêem Salmo, pessoas lêem Eclesiástico, né? Lê os provérbios, pode ler também a sutra, é uma linha mais budista, né? Ou seja, mentalização, meditação, mindfulness, né? Que é essa concentração no aqui e agora, e essa questão do eu falso e o eu real, né? O self, que essa ideia do self tem também no hinduísmo, né? A ideia do self seria aquele ser verdadeiro, o seu interior, né? E aí, as tradições budistas é o eu búdico, né? Ou seja, a ideia de que todo mundo tem um Buda potencial, basta você mentalizar e você alcança esse Buda. E na religião cristã, a ideia de Cristo, né? Que é o Deus entre nós, ou então a ideia agnóstica também do Cristo cósmico. Então ele, né? Assim, a capacidade de erudição dele é impressionante, que ele leu isso tudo, né? Ou seja, citação de sutras, citação, né, das crenças shintoístas. Muitos rituais da Seixonoye são mantidos ainda, né, por essas linhas rituais do budismo e do shintoísmo, né? O cristianismo, ele não adota, pelo menos que eu entendi, nenhum ritual cristão, a não ser a ideia do Cristo, quando o Cristo fala assim, barca, a tua fé te salvou, né? Então ele fala assim, pela capacidade humana de reconhecer isso, né? Ou seja, que nós todos temos essa natureza divina, né? Olha o panteísmo, né? Nesse sentido aí. Então temos capacidade de cura. Então, aquele momento que a mulher acredita em Jesus, aquela hora que o cego acredita em Jesus, etc., o leproso acredita em Jesus, ele está possibilitando a cura. Que se ele não tivesse essa fé, ele não seria curado, né? Então não depende só de Jesus, né? Jesus dá aquele start ali, né? Aquele insight para que o leproso, para que o cego possa ser curado, né? Então vai com a tua fé de saúde. Só que uma diferença básica que eu percebi entre o cristianismo, aliás, entre o budismo dele aqui, né, e o cristianismo, seria a questão de pecado, né? Ele aproxima muito ali na questão judaica de não ter um pecado original, né? A ideia do pecado original, que passou de Adão e Eva para todo mundo, né? Todo mundo nasceu com pecado, todo mundo nasceu na iniquidade, né? Mas ele corta isso aí, porque para ele todos os espíritos são perfeitos, então os espíritos não estão em condenação. Todo mundo nasce com a natureza búdica, todo mundo nasce com a natureza divina, né? Todo mundo tem a potencialidade pela fé, né? Só que a questão aí é aquela questão do mérito, né? Porque aí você tem que crer nisso, você tem que ter fé nisso. É interessante que ele fala de seitas budistas que fala que o ser humano, por conta própria, não conseguiria se salvar, se não conseguiria alcançar a iluminação, então eles precisam do Buda, ou dos Bodhisattvas, né? Que seriam esses potenciais Budas que não entram no Nirvana, que é essa paz, né? A paz do Nirvana, mas preferem ajudar a humanidade, né? Então eles creem nessas possibilidades e que o Buda, né? Uma coisa que não está no Buda original, e que o Buda vai ajudar, né? Então seria o Buda uma espécie de salvador, né? Então interessante que isso se aproxima da figura de Jesus, né? Que no cristianismo, pelos nossos próprios méritos, a gente não seria salvo, não é salvo, né? Você depende da graça, e aí esse despertar da graça vem justamente de Deus, né? Deus desperta, né? E aí tem a questão assim, né?
você resiste ao chamamento de Deus, né? Tem essa questão o chamado irresistível, tem essas discussões teológicas no cristianismo, mas, né, aqui ele mostra muito, ele gosta muito do Evangelho de João, porque é aquele evangelho mais divinizante, né? Ou seja, aquela ideia de Cristo divino que ele aceita plenamente, né? Para ele não ter nenhuma dificuldade, assim como Cristo divino não foi nenhum problema para os hindus, né? Para o brahmanismo, porque já tem essa ideia dos deuses encarnados. Então, você tem as encarnações de Vishnu, né? Por exemplo, o Rama, o Krishna, o próprio Buda, seguinte algumas correntes que os budistas não aceitam, né? Para o budismo, para essas linhas do budismo, Buda é o homem perfeito, mas não é um deus encarnado. Mas, né? E também tem o Shiva, as encarnações de Shiva, né? Então, ou seja, essa ideia de Cristo enquanto Deus é tranquilo para os hindus, para o brahmanismo, né? Pelo menos não vi nenhum problema lá, porque já tem essa ideia. É claro que é um problema para religiões do Deus transcendente, por exemplo, judaísmo e islamismo. Então não tem essa ideia, né? No judaísmo nem tem figura de Jesus, estão esperando o Messias, e no islamismo Jesus é um profeta. Um mensageiro divino, etc., mas é um profeta, não é uma encarnação, não existe esse conceito no islamismo, né? E aí ele vai ler todo o Evangelho de João, vai pontuar, vai comentar, é impressionante como é que ele vai mostrar, aí você entende como é que um budista lê o cristianismo, é interessantíssimo isso, né? Porque se você ler a Madame Blavatsky e outros europeus, como é que eles liam o hinduísmo e o budismo? Então é a leitura, como é que o europeu está lendo o hinduísmo e o budismo. Aqui não, aqui é um cidadão, né, um erudito que conhece o shintoísmo e o budismo lendo o cristianismo, como é que ele interpreta o cristianismo. Então é fantástico isso, só por isso já vale a leitura do livro. Como é que um budista encara o cristianismo, né? Então aqui você vai entender o que ele pensa do cristianismo, o que interessa para ele. E aqui ele aceita plenamente que Jesus é divino, porque todos nós somos divinos, né? Então todos nós temos essa fagulha do divino, Deus está em cada um, né? Todo mundo é filho de Deus, não só Jesus, né? Então, Jesus é filho de Deus? Ótimo, né? Jesus é Deus encarnado? Ótimo, mas todos nós somos, né? Então por isso que eu falei que é aproxima muito do panteísmo, né? Que alguns acusam os sufistas, né? O pessoal lá do islamismo. Inclusive algumas correntes do Islã não aceitam o sufismo por isso, porque vocês estão sendo muito panteístas, porque a ideia de Allah em todos, né? Allah está em todos, mas essa ideia da fagulha divina, né? A fagulha, a faísca divina que tem em todo mundo, que é a vida. Então se a fonte de vida única do universo é Deus, né? Que nome tenha, né? Então ele fala assim, não, você tem ideia de Buda cósmico, de Jesus cósmico, de Deus, né? Ele fala de várias divindades aqui, mas é o mesmo princípio, porque se existe um Deus, né? Existe um Deus, ele é único, ele está em tudo e todos, é o tudo de todos, né? É o tudo de tudo, é o todo de todos. Por isso que eu falo que aproxima muito, né? Pelo menos nos livros dele não via falando panteístas, somos panteístas, mas isso é um conceito muito panteísta, né? Que seria, assim, não sei se o Buda encararia essa, né? Se o Buda acreditar, porque o Buda fala que se os deuses existissem, eles também estariam na roda de Sansara, ou seja, os deuses também estariam na impermanência, os deuses também sofreriam, né? Agora, a diferença para o Deus transcendente, vamos dizer, do judaísmo e do islamismo, é que Deus não entra na história, Deus está além do tempo e do espaço, né? Então Deus não é afetado pelo tempo, Deus é imutável, né? A ideia de Deus imutável, porque Deus não se mistura com a criação, né? Então a ideia panteísta é muitas vezes falar que a criação é a manifestação divina, você viu a natureza, você viu Deus, né? Então a ideia de Spinoza, estou devendo a leitura de Spinoza até hoje aqui, né? Spinoza fala isso, a natureza é Deus, a natureza é Deus manifesto, né? Então tem essas leituras aí monistas e panteístas nesse sentido de que aproxima muito aqui, né? Vocês estão vendo que se todo mundo é divino, todo mundo tem a festa divina, então não existe o mal, não existe o mal e todo mundo tem a capacidade de se curar mentalizando, né? Então a ideia do pensamento positivo, você pensa, não estou doente, você não está doente, né? A doença nem existe, a doença é na sua mente, né? Isso é uma coisa bem budista, né? A ideia da mente. E explica, por exemplo, a hipnose, né? Se o cara é hipnotizado e fala assim, você não vai abrir sua mão. Aí o cara realmente, né? Ele não vai abrir a mão, porque na mente dele, por mais que ele possa abrir a mão, né? Tem as coisas assim de hipnose que na verdade é um jogo com a mente, né? A capacidade de abrir a mão, todo mundo tem. Só que se você é hipnotizado, para não abrir a mão. Que hipnose seria essa? Falar que você é um pecador. Então, eles negam de base o pecado. Que aí eu acho que é questão de complicar para poder, né? De fazer dialogar aí o cristianismo com o budismo com o cristianismo, porque uma das bases do cristianismo é a ideia de pecado, né?
e a graça divina. Ou seja, pelos seus méritos, você não alcança salvação, a não ser pela graça divina e pela fé em Jesus. Né? E aqui ele vai falar de várias escolas que têm a fé em Buda, né? Como se Buda fosse um Deus. Impressionante bem aqui a necessidade que as pessoas têm de adorar um Deus. Né? Então aqui é a mesma coisa. Então o budista que a gente acha assim, religião ateia e tal. Não. É uma religião muito espiritualizada, muito transcendental, e inclusive adoram Buda, né? A coisa que o Buda nem imaginaria que aconteceria, né? Mas eles adorariam a ideia de Buda e o Buda como um salvador, ou seja, é um Cristo, né? Então Buda é o Cristo deles, né? Então é isso aí, fica a dica, né? Mais uma religião para a lista, né? Que é a Seishonoe, uma religião nova, vai completar 100 anos lá no Japão. O Japão está cheio de religiões, né? Faz a pesquisa aí, religiões japonesas, você vai achar um monte de religiões. E depois vou dar mais umas dicas, né, aqui de leitura do budismo, né, tal, introdução ao assunto e zen também, né, meditação zen budista, etc. Ok? Muita coisa ainda está sobre esse assunto das religiões orientais, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.